Você que quer investir em um imóvel, prefere assim ou assim? Unidade Agatha Christie, 116 metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet e acabamentos premium. Nosso projeto arquitetônico maximiza seu investimento. Com a Savoia, você investe com segurança, análise jurídica, viabilidade, seu projeto arquitetônico. O seu investimento estará seguro em nossas mãos. E aqui ao meu lado está meu grande amigo, o corretor Jorge Padilha. Na Savoia, o seu investimento é seguro e tranquilo. Vem que o Padilha tem. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um podcast da InvestMob. Hoje vai ser um episódio especial. Vamos falar sobre a Savoia. Isso mesmo, hoje nós vamos falar tudo que a Savoia faz, quem é a Savoia, assessoria imobiliária e, obviamente, vamos aqui. Depois vocês poderão deixar suas perguntas e a gente vai responder no próximo episódio. Brenda, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio especial. Hoje o InvestMob está com um episódio especial, mas a gente continua com as nossas redes sociais, então você acesse nossas redes sociais e deixe seu curtir, inscreva-se no nosso canal, @InvestMobPodcast. E para você não perder nada, para você ficar sempre atento aqui e não perder os nossos episódios. Hoje o episódio vai se tratar da Savoia Assessoria Imobiliária. E o Gustavo é o CEO da Savoia. E conta pra gente um pouco sobre como surgiu a empresa, o que é a Savoia. Legal. A Savoia, ela veio justamente dessa necessidade de você trazer segurança jurídica para aquele investidor que quer comprar o seu imóvel, né? Então, a Savoia entendeu, nós entendemos que existia essa lacuna no mercado e que nós poderíamos preenchê-la, né? Então, a Savoia ela veio para isso, para trazer segurança jurídica, para trazer aquele projeto arquitetônico, aquela viabilidade construtiva, se estivermos falando sobre uma área de um terreno industrial, para fins industriais ou mesmo fins residenciais, enfim, ela veio para trazer segurança jurídica e o imóvel que realmente o investidor está querendo. Muito interessante. E, Gustavo, nessa questão de viabilidade, que você tem falado de segurança jurídica, uma construtora, por exemplo, qual é a vantagem que ela tem em contratar a Savoia? Excelente pergunta, Brenda, porque, veja, nesses 16, vai fazer 17 anos agora de mercado imobiliário, eu como advogado, especialista na área do direito imobiliário, enxerguei, e obviamente toda a nossa equipe enxergou que muitas vezes as próprias construtoras elas têm dificuldade, por exemplo, com documentação. A documentação do seu projeto. Né? Como que ele merece aquela atenção, né? Por mais que eles tenham, obviamente, profissionais habilitados para isso, algumas vezes eles, precisamos ter uma segurança a mais, nos nossos projetos, nós precisamos ter um apoio que seja além do que nós estamos acostumados a ter, e principalmente, Brenda, quando ele vai adquirir aquele bem, aquela área territorial, ele quer saber a viabilidade construtiva.
né? Isso depois, obviamente, nós vamos falar sobre esse ponto, mas ele quer saber se ele pode comprar aquele imóvel e aquele imóvel vai dar a ele, obviamente, a condição dele construir o que ele deseja. Porque esse é o principal ponto. Né? Eu posso investir 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões nesse terreno? Será que realmente eu vou poder construir aqui o que eu desejo? E, obviamente, vou conseguir tirar o lucro que eu necessito? Então, esse planejamento, toda essa estratégia utilizada pela Savoia é apresentada à construtora. Olha, é viável ou não é viável você adquirir este imóvel? Então, esse é o nosso ponto principal, a questão da segurança de viabilidade dele comprar ou não aquele imóvel para aquele determinado fim que ele entende e é o que ele precisa. A gente vê que as construtoras, elas apresentam um problema que a gente encontra na hora de construir, que são a contratação de vários profissionais. Precisa de um arquiteto, precisa de um engenheiro, precisa de um advogado, para poder ver se aquele terreno realmente é viável. Isso tudo demanda de muito tempo, de muito planejamento, tanto de tempo quanto dinheiro, né? Nesse quesito de agilidade, o que a Savoia ajuda nessa questão? Excelente pergunta. Por quê? Porque a Savoia ela possui uma equipe especializada nisso. Muitas vezes, antigamente, não vamos muito longe, né? A gente utiliza essa palavra antigamente, mas não é bem antigamente. Mas era mais interessante você ter todos esses profissionais dentro da tua empresa. Né? Você contratava lá um advogado, mais uma advogada, você contratava um profissional especializado na parte de documentação, na questão de aprovação de projeto, e todos esses profissionais eram seus funcionários. A terceirização hoje é o caminho. Né? Você ter esses profissionais dentro da sua empresa, isso onera muito o teu custo. E ele se torna um custo fixo. E às vezes aqueles profissionais vão ficar de uma maneira, às vezes sem nem o que fazer, durante algum determinado período do ano. E a Savoia tem isso. A Savoia tem essa estrutura para você. Né? Então ela vai cuidar desde a questão de viabilidade de você comprar com segurança jurídica a questão documental, né, daquele imóvel, né, até a questão de projetos. Então é assim, por que eu vou ter tudo isso dentro da minha construtora se eu posso terceirizar uma empresa que ela faz tudo isso para mim de uma forma muito mais dinâmica e muito mais rápida? Então, é isso que a Savoia faz. Ela busca todas essas situações que são extremamente delicadas e muito, se for olhar preocupantes quando você vai construir algo, né? E ela traz para essa construtora, para esse cliente pronto. É isso que a Savoia oferece no mercado. Nesse caso, qual a fase do empreendimento que o construtor deve buscar a Savoia? Eu costumo dizer que ele deve fazer isso antes de qualquer coisa. Né? Um dos serviços que a Savoia presta é justamente as construtoras, não só construtoras, né? Mas vamos colocar também incorporadoras, loteadoras, elas muitas vezes buscam a Savoia para quê? Olha, nós temos este valor, nós queremos este imóvel, esse tipo de imóvel, nós queremos que tenha a viabilidade desta maneira e nós queremos neste local, neste estado, nesta cidade. É isso que a Savoia vai fazer. Ela vai pegar todas as opções de mercado diante do que ele precisa e vai entregar para ele. É isso que você quer. Nós temos 5 opções. Quantas opções você quer? Bom, dentro daquele valor que você queria, está aqui 4 opções. Dentro daquela cidade que você queria, está aqui 4 opções. Dentro daquilo que você quer construir, está aqui essas 4 opções. Então, quer dizer, a Savoia te entrega muito antes de você pensar em começar a construir. Agora a gente vai tudo pergunta. Já foi?
Então vamos para o nosso intervalo. Agora você tinha que ter falado, vamos para o nosso intervalo. Agora o Sandro vai ter que cortar. Agora eles terminam as perguntas. Intervalo. Vamos para o nosso intervalo. Você que quer investir em um imóvel, prefere assim ou assim? Unidade Agatha Christie, 116 metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet e acabamentos premium. Nosso projeto arquitetônico maximiza seu investimento. Com a Savoia, você investe com segurança, análise jurídica, viabilidade, seu projeto arquitetônico. O seu investimento estará seguro em nossas mãos. E aqui ao meu lado está meu grande amigo, o corretor Jorge Padilha. Na Savoia, o seu investimento é seguro e tranquilo. Vem que o Padilha tem. Voltamos do nosso intervalo e agora é importante falar sobre um tema de que a Savoia proporciona ao seu cliente, e agora eu vou passar, obviamente, para a diretora de projetos, que é a arquiteta Brenda, para falar justamente sobre isso. Brenda, além, obviamente, dessa questão vinculada à questão da segurança jurídica e tudo mais, o que mais a Savoia pode oferecer dentro da questão do projeto arquitetônico a esse cliente? O projeto arquitetônico ele é baseado na viabilidade arquitetônica do próprio terreno, né? Ou na questão de apartamentos, a gente também faz o projeto. Esse projeto ele é voltado e pautado dentro da legislação da cidade, dentro da legislação, então é estudado toda a legislação da cidade, todas as viabilidades, então ele não é só um desenho, ele é um desenho que ele é passível de construir. Então nós já fazemos um pré-projeto, né, um estudo, tanto da questão de quantidade de apartamentos, quantidade de unidades, a maior viabilidade para aquela construtora, até para ela já ter uma base do valor investido e também do valor que ela vai receber depois que os imóveis estiverem vendidos. E como que se dá essa questão da viabilidade construtiva? Muito se fala, muitas vezes a gente, às vezes os clientes mesmo, né, ou pessoas que trabalham no mundo imobiliário, o construtor, o próprio corretor de imóveis, né? Essa viabilidade construtiva, fale um pouquinho mais sobre ela, né? A importância da construtora, mesmo do investidor, em saber aquela situação. Quais são os passos para que a gente chegue a uma situação e ter a certeza de que aquilo é viável para que aquela pessoa construa? Então, como funciona? Cada município ele tem uma documentação regida pelo município, que ele é trazido através do Código de Obras e o plano diretor. E a cidade ela é dividida em zonas, que a gente chama, né? Que é o zoneamento municipal. E essas zonas, elas têm regras específicas de cada terreno. Então, antes de você comprar um terreno, você tem que tirar uma certidão de viabilidade, que é uma documentação que vem lá da prefeitura. Então, a gente tira esse documento e ele traz todos os dados para nós. Claro, nós temos que fazer essa documentação atrelada à legislação da cidade, por isso que a Savoia busca toda a documentação da cidade, estudar toda essa legislação, é uma coisa complexa, não é só você ir lá comprar um documento e ler, né? Ele vem de um estudo, então tem que ter um profissional para que leia esse documento e ele traduza esse documento para você. Então a gente faz essa tradução do documento através de imagens 3D. Então você vê essa lei desenhada.
Você consegue visualizar os recuos, gabaritos, que é a quantidade de pavimentos, né? E também a quantidade de unidades ali dentro cabíveis, respeitando ventilação, insolação e toda a documentação exigida pela prefeitura, para que você compre aquele terreno já sabendo o que você consegue construir dentro dele. E nesses casos, quando é tirada, né, ou solicitada, assim, se a gente pode falar, a viabilidade construtiva, esta pessoa ela pode ter a certeza de que realmente vai ser aquilo que foi emitido pelo município? O que a Savoia, você entende que a questão de ter esse amparo jurídico dá essa segurança maior para a questão do departamento de projeto, para chegar ao cliente e falar assim, não, isso realmente é viável construir aqui? Você entende que essa união entre o departamento jurídico e o departamento de projeto, como que você enxerga isso? Ela é saudável? Como é que você vê isso? É de extrema importância que nós tenhamos essa questão arquitetônica e jurídica atreladas, porque uma coisa funciona com a outra, como se fosse uma engrenagem, né? Então, se você tem a questão de leis, nós estamos falando de leis o tempo todo aqui, essa legislação ela é amparada por essa questão jurídica, e tem algumas coisas que a gente precisa saber, e um advogado, um bom contrato, ele vai te trazer essa certeza de que o seu edifício vai ser um sucesso, né? A gente tem aí muitos, visto nas notícias, por exemplo, de golpes, de pessoas que compram terrenos que têm a documentação e aquela documentação é falsificada, por exemplo, né? E uma arquitetura atrelada a um apoio jurídico, não tem como você cair num golpe desse, por exemplo, né? E quando a gente está falando de grandes investimentos, de grandes terrenos, de grandes investidores, a gente está falando de valores muito altos, que não podem passar por esse tipo de golpe, por esse tipo de coisa, né? Até eu gosto de falar muito que a compra de um terreno ou a compra de um apartamento é a compra de um grande sonho. Então, você entregar esse grande sonho, você economizar durante anos, durante a sua vida, para ter o imóvel que você sonha, para ter o conforto que você sonha, e você entregar esse sonho em alguém que você não conhece, que você não confia, sem ter um apoio, isso é uma coisa que não dá para a gente levar assim, né? Então, é legal você levar a sério. Se você tem a Savoia, ela te dá todo esse apoio, ela te dá toda essa segurança para que você possa fazer a compra de maneira confiável, segura, e toda essa assessoria que a gente presta arquitetônica e jurídica. Legal você ter falado sobre isso, né? Importante, né? Porque além dessa situação, por exemplo, né? A pessoa comprou um apartamento na planta, né? A Savoia, ela presta essa assessoria durante esse processo da obra também, para que ela tenha essa segurança, né, que a obra vai sair, tem todo esse aspecto, né? Até porque, obviamente, ela só vai ter dito ou mesmo ofertado aquele imóvel diante de um estudo de que aquela construtora é extremamente confiável, como mesmo você falou, que infelizmente acontecem os golpes. Mas entrando já quando ele recebeu as chaves, o que a Savoia proporciona após ele ter recebido as chaves? Porque normalmente ele recebe as chaves, ele entra no apartamento. E agora? E agora? Então, fala um pouquinho sobre isso. A gente recebe muito no escritório lá, pessoas que compram um apartamento e ficam assim, abismadas, porque quando estava na planta cabia tudo, e quando ela foi lá visitar o apartamento parece que não é mais viável, não cabe nenhuma cama nesse quarto, é uma coisa que eu escuto muito. Então, você ter um projeto bem pensado, um projeto planejado, os móveis bem ambientados, a gente gosta de conhecer a pessoa, medir cada coisa que ela quer guardar. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, um grande problema nos apartamentos são os aspiradores, que hoje tem uns aspiradores grandes que você passa em pé, né? E esses aspiradores, eles ocupam muito espaço. E aí tem gente que só consegue usar aquilo, que gosta daquilo. Então a gente tem que ter um armário para guardar ele,
né? É uma coisa que a gente tem se preocupado. Você conseguir ter um eletrodoméstico, alguma coisa que você consiga usar e guardar, e toda essa viabilidade de móveis, de integração da marcenaria com a marmoraria, com o eletricista, a gente faz todo esse trabalho também. A gente faz o projeto e, além do projeto, a gente faz a questão de assessoria de obra e a entrega final. A gente faz uma assessoria dos orçamentos, então a pessoa, ela, além de visualizar o apartamento pronto, ela consegue fazer esse desenho se tornar real, que é a coisa mais importante, é você conseguir esse apartamento pronto. A gente atende muito no caso de aluguel, por exemplo, que a pessoa está fora da cidade, não mora aqui, e comprou um apartamento e precisa que ele fique imobiliado até tal data para que ela consiga rentabilizar o aluguel dela. Então, quando ela compra na planta, ela já consegue entrar em contato com a gente para a gente fazer esse projeto e tornar isso o mais rápido possível construído para que a pessoa consiga começar a rentabilizar. Então, quer dizer que a Savoia, né, ela tem essa possibilidade, por exemplo, do cliente da Savoia ter comprado aquele apartamento. Vamos pegar um apartamento, nesse caso especificamente, porque também pode ser dentro de um condomínio fechado, né, que a Savoia vem a ofertar, por exemplo, algum lote dentro de um condomínio fechado, e aí ela pode também ofertar um projeto de uma casa, não é verdade? Mas ela não só oferta isso, mas ela também, antes mesmo da pessoa, vamos agora pegar o apartamento, antes mesmo de finalizar, então ela já pode ter, por exemplo, em 3D, uma prévia do projeto dela, é isso? Sim, nós fazemos imagens fotorrealistas, onde a pessoa consegue visualizar as texturas, cores, até a questão de iluminação, sombreamento nas cores e texturas, e decidir tudo de maneira antecipada. E também isso ajuda muito na questão de orçamentação, por conta de você já saber o que vai combinar no teu apartamento, o que você precisa comprar. Isso te ajuda muito na questão de orçamento, porque você consegue antecipar as compras e fazer uma pesquisa, e ali você consegue economizar muito. Falando sobre essa questão de interiores, né, e a questão de projetos, a Savoia, ela trabalha com todas as frentes, por exemplo, desde uma questão de um projeto rústico, um projeto que é mais estilizado, ou mesmo de algum tipo de da Marvel lá, como é que se fala? Enfim, é um trabalho temático, é um trabalho com todos esses tipos de projetos. Não gosto de frisar muito estilos, porque eu acredito que as casas são feitas para pessoas. Então eu gosto de fazer uma grande entrevista antes de fazer o projeto. Eu gosto de pensar a casa para aquela pessoa, não o que está na moda ou o que é mais bonito. A casa é para você, então você que tem que gostar. Então a gente gosta de fazer, a gente chama de arquitetura afetiva, né? Que a gente gosta de utilizar alguns elementos que a pessoa às vezes já tenha. Eu trouxe isso de uma viagem, eu quero agregar nesse apartamento, eu gosto desse estilo, eu gosto disso aqui, mesmo quando é aluguel, tá? Porque eu tenho, por exemplo, nós temos clientes que moram fora do país, e lá eles usam um tipo de eletrodoméstico e eles querem manter aquele eletrodoméstico. Por exemplo, a lava-louça, que é uma coisa que o brasileiro começou a usar agora, né? E lá é muito utilizado. Não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles lavam a louça lá na máquina, eles não lavam na mão como a gente. Então é uma coisa que eles pedem para eu agregar naquele imóvel. Não, tem que ter lava-louça, é obrigatório. Então eu gosto de fazer essa pesquisa e adequar o projeto ao estilo do cliente. Legal. Que bom a gente falar sobre isso. Vamos para um intervalo e voltamos já já. Você que quer investir em um imóvel, prefere assim ou assim? Unidade Agatha Christie, 116 metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet e acabamentos premium. Nosso projeto arquitetônico maximiza seu investimento.
Com a Savoia, você investe com segurança, análise jurídica, viabilidade, seu projeto arquitetônico. O seu investimento estará seguro em nossas mãos. E aqui ao meu lado está meu grande amigo corretor Jorge Padilha. Na Savoia, o seu investimento é seguro e tranquilo. Vem que o Padilha tem. Estamos de volta e agora a gente vai conversar um pouco com o Gustavo sobre as obras maiores, por exemplo, loteamentos, loteadoras, grandes incorporadoras. O que a Savoia agrega a esse tipo de empreendimento? Importante isso, né, Brenda? Porque muitas vezes detalhes que são extremamente importantes, elas escapam nessas grandes empresas, né? E são nesses detalhes que a Savoia está. Então, quando nós estamos falando em empreendimentos desse porte, por exemplo, né, um condomínio industrial, primeiro que a gente já está falando de uma área, vamos colocar uma aqui especificamente, que a Savoia está trabalhando, uma área de 167 hectares, né? 167 hectares, nós estamos falando de uma área enorme aqui na cidade de Barra Velha. Quando um investidor ele enxerga uma área dessa, por fotos ou vídeos ou mesmo um drone, ele vai ver apenas um espaço de uma área verde muito grande e mais nada. Então, você tem que mostrar a ele o que é possível ser feito neste imóvel, né? E é claro que ele tem que entender que ele está comprando uma área dessa, investindo em torno de 33, 35 milhões, que essa área realmente está muito barata, ela está muito em conta, essa área, mas ou, às vezes está fazendo um investimento de 80 milhões, 100 milhões, e ele tem que estar muito seguro com essa documentação. Eu, como advogado, especialista na área de direito imobiliário, há 16 anos, já vi muita coisa. 16 anos trabalhando nessa área, vou dizer que a gente, muitas vezes, assim, ficou espantado com situações onde que parecia estar tudo normal, que a documentação estava toda ok, mas um pequeno detalhe fez com que esse investidor quase caísse em uma cilada. Então a Savoia, ela está ali, justamente para que nesse detalhe desse documento, ele não caia em uma cilada, né? Então essa é a grande importância de você contratar uma empresa igual a Savoia Assessoria Imobiliária, justamente para você não cair nessa cilada, que é nesse detalhe que às vezes passa muito sem perceber. E quando nós estamos falando nesses grandes empreendimentos, muitas vezes esses investidores, às vezes não são da região, né? São de outras regiões. Então, eles não estão tão atentos, ou tão, mesmo que eles tenham uma equipe, ou tenham pessoas que façam essa análise, eles pensam assim, espera aí, mas será que lá é a mesma coisa que aqui onde que nós atuamos? Né? Então a importância de você ter uma empresa igual a Savoia, que prestando essa assessoria nesses detalhes e principalmente nessa situação quando a gente fala em legislações municipais. Nessa questão de grandes lotes, de glebas muito grandes, né? A gente chama, agora eu falei muito técnico, quando a gente chama de gleba, é uma área muito grande, então você divide essa gleba e ela acaba virando lotes, né? Quando a gente está falando de uma área grande dessa maneira, a gente se debate com muitas questões, por exemplo, ambientais, né? E o que a Savoia ajudaria nessa parte ambiental? Tem uma parte de assessoria nessa questão? Veja, Brenda, você tocou num ponto que é de extrema importância.
mas de muita importância. Essa semana que passou, estive com 2 clientes em 2 situações idênticas, justamente em relação, idênticas porque estavam muito próximas do local, tá? E vejam que detalhe importante, a área onde que eles estavam foi aprovada pelo município, foi aprovada. Então, vocês entendam o seguinte, você comprou uma área grande, aonde que ela foi aprovada como um loteamento, tá? E você comprou para investir. Você fez um investimento imobiliário. Simplesmente você foi lá, conversou com uma pessoa, até um advogado, conversou com um advogado, conversou com um engenheiro, um arquiteto, e falou, não, tá ok. E você comprou esse imóvel. Pois bem, os 2, claro, nem se conheciam, mas adquiriram este imóvel, esta área territorial. Pois bem, e eles foram construir. Um construiu casas e o outro estava começando a construir a primeira. Tá? E os 2 foram autuados pelo órgão ambiental. Então veja, você compra um terreno e depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, você vai lá para construir e você é surpreendido com uma autuação do órgão ambiental. Vejam vocês o absurdo que isso acontece. Né? Então, assim, a Savoia está justamente para que isso não venha acontecer. Então, ela não só faz o preventivo, que é extremamente importante, né? Porque tanto um quanto o outro são 2 empresários que compraram o imóvel para fins de investimento, não para eles residirem, morarem, né? O documento, né, em mãos, mas foram surpreendidos por algo que era um ribeirão extremamente estreito, e que, um córrego extremamente estreito, e que virou um ribeirão. Mas por uma questão da natureza. E mesmo o município, com a expansão urbana, foi alargando aquele córrego, aonde virou um ribeirão. E agora eles estão, tecnicamente, em uma área de preservação permanente. Quer dizer, veja, então é assim, você compra um imóvel, a qual foi aprovado pelo município, né, aquele loteamento, com a documentação, você não vai comprar um imóvel para plantar. Já tinha documento? Claro, já tinha documento. Você não foi comprar um imóvel para você plantar árvore. Né? Normalmente você não vai comprar um imóvel para plantar árvore. Você não vai lá para arborizar o lote que você está comprando. Né? Não estamos aqui falando em compensação ambiental. Não vamos entrar nessa esfera. Vamos entrar na esfera de que você comprou um imóvel e você quer construir naquele imóvel daqui 1 ano, daqui 2 anos. E você é surpreendido com a autuação do órgão ambiental daquele município, porque você está dentro de uma área de APP. Quer dizer, a situação não tem cabimento, não é verdade? A Savoia está aí. Nesse ponto, Brenda, a Savoia está ali para lhe dar segurança, tanto na questão ambiental, e a tua pergunta, que é de extrema importância, né? Como na situação da documentação, e averiguar, para que você daqui 1 ano ou 2 anos não tenha surpresas. Esse ponto que hoje é muito falado e poucas pessoas têm conhecimento técnico, que é essa questão ambiental. Muito boa a tua pergunta, e esse é um serviço que a Savoia presta com muita segurança. Esse é um ponto que a Savoia trabalha com muita segurança e com muita seriedade. Claro, em todos os outros, mas esse aí, justamente quando você me perguntou sobre uma construtora, imagine você, uma construtora adquire um imóvel de 500 metros quadrados ou 1.000 metros quadrados para construir um prédio, e depois de 2 anos
Ele não consegue porque está dentro de uma área de APP. Veja o absurdo que isso pode acarretar futuramente para essa empresa, um investimento que talvez ela vai dizer, poxa, paguei 3 milhões daquele terreno e agora eu não posso construir porque está dentro de uma área de APP. Veja que coisa, por isso que você precisa contratar a Savoia. E APP é uma questão, significa área de preservação permanente. E preservação permanente significa que você não pode mexer, não pode fazer nada. Então imagine você chegar numa situação dessa, né? E no caso da Savoia, é interessante você contratar a consultoria, né? Tá, não contratei a consultoria, caí num golpe, aconteceu alguma coisa dessa. A Savoia ainda pode me ajudar depois que aconteceu alguma coisa? Depois que eu recebi uma notificação? É importante isso, né? Porque assim, nós não trabalhamos apenas no preventivo, né? Infelizmente, muitas pessoas buscam pós o acontecido, né? E isso é que é a parte negativa. Aí vem o prejuízo. Na verdade, é uma situação que é como um corpo humano, né? O médico chega para você e fala, olha, se você não parar de fumar, ou você não parar de beber, você vai ter problemas, né? Ele te avisa, ele está te dando preventivo, mas a pessoa não para. E nós, normalmente, não temos nem a oportunidade de falar para ele, olha, não compre esse imóvel. Normalmente, quando chegam os casos para nós, ele já comprou. Né? Que foi esses que eu acabei de mencionar anteriormente. Eles não buscaram a Savoia, né? Eles buscaram a Savoia após, obviamente, ter recebido o auto de infração, o embargo e o pedido de demolição da obra aquela que já estava pronta, 3 casas, né? E ele estava construindo mais, né? O projeto era para ser mais casas geminadas. Então, quer dizer, veja que, infelizmente, às vezes as pessoas pagam caro, né? Por elas não terem buscado assessoria. Elas poderiam ter pago muito mais barato, muito menos dor de cabeça, muito menos estresse e poderia ter um resultado muito mais tranquilo. Mas, normalmente, elas já chegam quando já é para ir para a mesa da cirurgia, né? Tristemente, isso sai caro e, às vezes, é irreversível. Agora que a gente chegou nessa questão de valores, parece que o que a gente está falando aqui é um grande sonho. A Savoia entrega toda essa segurança, toda essa arquitetura, e isso a gente sabe que não é um valor muito baixo. Quanto que é o custo? Você consegue revelar aqui para a gente qual é o custo de contratar uma assessoria da Savoia? Legal. Normalmente essa é a pergunta inicial, né? Mas do cliente, né? Ele sempre quer saber, obviamente, a questão do custo. Foi muito bem você ter colocado. A questão do custo varia muito o que ele deseja, né? Olha, eu desejo, eu tenho este valor, eu quero este imóvel, eu quero nessa cidade. Eu quero que vocês façam uma análise documental e eu quero também um projeto, um pré-projeto arquitetônico do que pode ser viável naquela área. Obviamente isso é um valor, né? Se nós estivermos falando aí de um condomínio industrial, é um valor diferente daquele que está querendo um condomínio, por exemplo, ou de 10 casas geminadas. Né? Agora, está comprando um apartamento? Está comprando um apartamento. A questão vai variar de acordo com a necessidade do cliente. Mas o que eu posso lhe garantir, Brenda, sem sombra de dúvidas, o valor que ele vai pagar para a Savoia, dar isso pronto para ele, é muito mais barato do que ele vai pagar depois com o problema batendo na porta dele. Isso eu posso te revelar. Agora, dependendo do serviço que ele vier nos contratar, vai variar de acordo com o imóvel que ele pretende. Na questão a gente está falando aqui de grandes armazéns, de transportadoras, a gente tem toda a questão de viabilidade de caminhões, né, de entrada, saída. Então, nessa questão, para as transportadoras e grandes armazéns, né, o que a Savoia poderia ajudar? Isso também é bem interessante.
Porque a nossa área ela está localizada, né? Vamos falar aqui sobre a questão do litoral catarinense, ela está num ponto muito estratégico, né? Está aqui de toda essa área do litoral catarinense, por exemplo, ela está com a BR-101 no meio, cortando, né, toda essa região. Então, esse tipo de investidor, ele busca muito esse tipo de imóvel, né? Até porque, se nós formos citar só a nossa região aqui, podemos começar com o Porto de Itapuá, o Porto de São Francisco, o Porto de Navegantes, o Porto de Itajaí, falar sobre os aeroportos, o aeroporto de Joinville, o aeroporto de Navegantes, o aeroporto de Florianópolis e a BR, obviamente, que cruza todas essas cidades. Então, a questão logística ela é muito favorável. E aí vem a questão, obviamente, da área que ele está pretendendo comprar. Porque ali ele quer fazer, obviamente, a questão do galpão dele, que vai fazer a parte de distribuição. Veja, tanto ou de armazém ou de distribuição. Então, só que tem um detalhe muito importante que nós falamos sobre a questão ambiental. A nossa questão geológica, nós temos um rio muito importante, que é o rio Itajaí-Açu. Esse rio ele vem cortando muitas áreas e ele também traz algumas veias, né? E aonde que às vezes chega nessas áreas. Então a pessoa fala assim, não, eu vou comprar essa área foi solicitada a viabilidade, e aí ela fala assim, agora com a viabilidade eu posso construir esse galpão. E aí que mora o perigo. Então, é aí que a Savoia entra. Será que realmente, depois que eu tirei aquela viabilidade, e eu vou começar minha obra depois de um ano, eu posso ter total segurança que com aquela viabilidade eu vou poder construir aquele meu galpão de 30 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados? Essa é a grande pergunta. E aí que nós, da Savoia, obviamente vamos trazer essa segurança para ele, essa cautela, essa prudência, para que ele não caia nessa armadilha. Tá? E é isso que as pessoas, infelizmente, elas chegam até nós e falam assim, poxa, quando foi tirada a viabilidade, eu podia construir um galpão de 10 mil metros quadrados. Agora que nós fomos e ingressamos com o projeto, não, eles autorizaram 5 mil metros quadrados. E por que isso? Né? E aí entramos em várias razões aqui e vários pontos. Um deles, sem dúvida, está ligado à questão ambiental. E o que diferencia a Savoia de outras assessorias? Por exemplo, por que eu não contrato só um advogado ao invés de contratar a Savoia? Isso é importante, muito importante, porque é o conjunto da obra. Tá? Por mais que esse advogado ele tenha um conhecimento técnico mais aprofundado, que é o que nós temos dentro da Savoia, né? Um conhecimento muito além apenas da questão de um contrato, né? Às vezes a pessoa ela entende, ele é especializado na área de direito imobiliário. Você veja que a Savoia não trabalha com imóveis de locação, né? É importante isso ser colocado também. Ela trabalha, ela é muito especializada na questão, obviamente, desse contexto de segurança, né? E a questão de viabilidade. Então, assim, mas o advogado por si só, se ele não estiver trabalhando em conjunto com o departamento de engenharia e arquitetura, principalmente quando nós estamos falando em projetos, isso ele não vai estar levando ao cliente dele o pacote completo. A Savoia tem isso, né? Ela tem desde a parte do seu levantamento topográfico, da parte documental e a parte do projeto. Então, esse investidor, este cliente que está querendo adquirir um apartamento de alto padrão, ou mesmo de médio padrão, ou querendo fazer aí um projeto de um loteamento, um condomínio industrial, um condomínio residencial, ele vai ter esse pacote completo. Todos esses profissionais estão dentro da Savoia e vão entregar esse serviço ao cliente.
Inclusive no caso assim de quem compra um apartamento para investir, a Savoia faz esse estudo também de progressão do investimento, por exemplo? Isso também é muito importante, porque normalmente quando a pessoa ela compra um imóvel na planta, ela quer entender, né, o quanto que isso pode render a ela daqui 1 ano, daqui 2 anos, qual é o que ela pode ganhar com aquele investimento, né? Isso é importante justamente porque às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, olha, eu estou comprando um apartamento em tal região, em tal área, e eu quero saber se este imóvel ele vai me render. Quer dizer, porque perder você não vai perder. Isso é fato, todo mundo sabe, né? Perder você não vai perder. Mas o quanto que ele vai ganhar com isso? E a Savoia traz isso, né? Ela vai trazer essa perspectiva, esse número para esse cliente, para essa cliente, e vai dizer, olha, você está fazendo um bom negócio. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, na entrega das chaves, este imóvel que você comprou por R$300 mil na planta, e daqui 2 anos, ou na entrega das chaves, ele vai estar valendo R$500 mil ou R$600 mil, ele vai ter isso da Savoia, porque ele precisa entender o quanto que aquilo também é lucrativo para ele. Isso é muito importante e a Savoia oferece isso também. Uma coisa também importante sobre a valorização que eu vejo como arquiteta é pensar também nessa questão da praia, da vista-mar que nós temos, né? Você entender de viabilidade de zoneamento, conhecer a legislação da cidade para saber o que está vindo na frente, se a minha vista, por exemplo, vai ser um dia prejudicada por conta da viabilidade da cidade, porque a viabilidade ela também traz essa progressão dos seus vizinhos. Eu posso construir 5 pavimentos, o meu vizinho pode construir 10, será que isso vai me prejudicar? Então é legal você saber isso. Inclusive quando você vai comprar um apartamento, porque no apartamento você está vendo uma micro visualização. Então você contratar um profissional arquiteto e uma assessoria da Savoia, por exemplo, você tem toda essa visão macro da cidade. A gente até traz essa questão de investidores, para você saber qual que é a progressão, qual que é toda a questão de rentabilidade do seu imóvel, né? Vamos para mais um intervalo? Você que quer investir em um imóvel, prefere assim ou assim? Unidade Agatha Christie, 116 metros quadrados, 3 suítes, varanda gourmet e acabamentos premium. Nosso projeto arquitetônico maximiza seu investimento. Com a Savoia, você investe com segurança, análise jurídica, viabilidade, seu projeto arquitetônico, o seu investimento estará seguro em nossas mãos. E aqui ao meu lado está meu grande amigo corretor Jorge Padilha. Na Savoia, o seu investimento é seguro e tranquilo. Vem que o Padilha tem. Agora vamos para o nosso último bloco deste episódio especial, falando sobre a Savoia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Brenda. Claro que a gente fica nessa correria, às vezes, né? Até a gente não conversa sobre esses assuntos. Mas, obviamente, é repassado a minha pessoa em relação a esses projetos. Mas, Brenda, a gente tem muitos clientes que compram imóveis aqui, e você até mencionou que alguns pedem algumas coisas em especial, mas hoje a Savoia trabalha com clientes
com muitos clientes de fora? Como é que é essa, vamos supor, essa dimensão da Savoia em relação à questão de atendimento? A questão de atendimento nos clientes internacionais, né, que são, geralmente a maioria deles são brasileiros que moravam aqui, que foram tentar a vida no exterior e eles querem continuar investindo no nosso país. A gente tem hoje uma valorização muito boa, a nossa região é o metro quadrado mais valorizado do Brasil, que a gente está falando de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Balneário Pissarras, Penha. A gente tem hoje uma região que ela é muito viável de investimento, né? E a gente recebe, então, esses clientes através das nossas assessorias nos países que a gente atende, né? Nós temos pessoas que atendem no próprio país, né? E que se a pessoa quiser alguma coisa mais palpável, e também nós temos o nosso atendimento de maneira online, né? E apresentando esses investimentos aqui da região. Até importante falar sobre uma situação bem interessante, que estaremos presencialmente em um determinado país europeu, que existe um potencial muito grande, né, Brenda, na questão, e que nós temos muitos clientes até, que a Savoia possui. Nós estaremos agora em janeiro neste país, onde que isso é uma novidade, só estou dando um spoiler aqui. Não é para falar nada. Não é para falar nada, né? Mas vamos lá. Existe alguma diferença entre o pedido de alguma coisa especial, além, obviamente, do que você disse, ou é mesmo um padrão? Com certeza. Eu acredito que quando a pessoa ela sai da sua bolha, do seu mundo, né? E começa a vivenciar outras culturas, com certeza a cabeça dela muda e ela traz essas vivências para a vida dela. Então a gente muda tanto a questão de cores, de textura, essas culturas elas acabam entrando no lar das pessoas e as pessoas querem mostrar isso. Então a questão de decoração e de arquitetura ela promove esse tipo de vivência com as pessoas. Então é importante falar aí sobre esse ponto, né? Porque a Savoia ela está antenada justamente também nas outras culturas, né? Porque ela precisa também entregar isso ao cliente, né? Porque além da questão nossa cultural, às vezes essa integralização dessa pessoa nesse outro país faz com que ela também queira ter um pedacinho aqui do que ela está vivendo lá. E a Savoia está por dentro de todas essas tendências, né? Quase como você está andando num carro manual e quando você começa a andar no automático, você não quer mais voltar para o manual, né? Então, você vivenciar essas outras culturas é como se você tivesse comprado o carro automático. E a gente, então, demanda de muita pesquisa. E essa pesquisa, ela vem do cliente. O cliente, ele já traz essa pesquisa para nós. Então, a gente gosta de fazer a gente chama de briefing, que é uma conversa que a gente fica com esse cliente, perguntando da vida dele, o que ele gosta de fazer, qual o ambiente que ele mais gosta de estar, que é o lugar que a gente vai mais priorizar na casa, né? Se ele gosta de televisão no quarto, se ele não gosta, as particularidades. Então, eu costumo dizer que é uma profissão que você entra na casa da pessoa e, além disso, ela ainda abre o guarda-roupa dela para ti, né? Então, a gente acaba virando muito amigo dos clientes por conta dessa intimidade que a profissão ela exige do arquiteto. E também a questão dessas tendências internacionais, né? Porque quando nós falamos sobre isso, também temos que estar antenados para atender esse brasileiro, ou mesmo nós não temos apenas brasileiros, né? Que compram imóveis aqui e querem que o interior também tenha algo do país dele, né? Então você também tem que estar antenado o que está acontecendo lá, né? Uma coisa muito importante é você contratar, por exemplo, a consultoria não depois que você recebe a chave. É legal contratar antes, porque muitas construtoras elas oferecem a alteração de planta ou a personalização de planta. E às vezes você colocar uma lava-louça, por exemplo, ela exige um ponto de água, um ponto de esgoto e um ponto elétrico. Que pode ser que na sua cozinha não tenha essas esferas extras para essa máquina, né? Então você precisa fazer um pré-projeto
para que envie para essa construtora, para que esse apartamento já venha com as esperas que você necessita, para que o projeto aconteça de acordo com o que você sonha, né? Para que não precise fazer quebradeira e chamar o pedreiro de novo, o pintor de novo. Então isso acaba que sendo uma economia. Essa consultoria e essa assessoria, compra antecipada, de você já comprar um apartamento e entregar essa planta para um profissional para que ele possa fazer esses estudos e essa pesquisa para você. Importante também falar, Brenda, sobre as parcerias que a gente tem, né? As parcerias, até no intervalo aparece uma propaganda com um corretor muito amigo nosso e próximo, mas nós temos parcerias com vários outros corretores, imobiliárias, construtoras. Fala um pouquinho sobre... Com certeza. E se você é um corretor, você é uma imobiliária que gostaria de fazer parceria com a gente, nós estamos abertos também, nós somos parceiros, não somos corretores, nós somos arquitetos, temos toda a questão jurídica, toda a questão arquitetônica, né? Então nós fazemos parceria com essa questão dos corretores e das imobiliárias. As construtoras nos procuram, a gente faz toda a parte de personalização, estudo do apartamento e traz esse cliente para o corretor. Então é uma questão de parceria mesmo. É uma troca, né? Se a gente for olhar, muitas vezes eles indicam, né? Os corretores indicam o nosso serviço justamente para que ele ainda dê mais segurança àquele cliente que ele está ofertando aquele imóvel, né? Com certeza. Já tivemos muitos casos, mas muitos casos mesmo, da pessoa comprar o imóvel, está pronto para comprar o imóvel, e aí o corretor fala assim, não, só um minutinho, você não está disposto a, antes de você dar essa entrada, uma entrada alta, você não está disposto a pagar uma assessoria para uma análise desse teu investimento? E a pessoa contrata a Savoia e ali a gente fala para ele, não dê a entrada porque você vai cair numa cilada, né, numa armadilha. Aconteceu recentemente um caso desse com a gente. Por exemplo, o cliente que até a gente está lá no meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar essa obra, a gente está fazendo uma mansão que a gente apelidou de mansão abandonada, onde o cliente ele comprou uma casa que ela já estava construída e ela estava há muito tempo com o reboco parcial, sem telhado, então ela já estava com muita infiltração, estava com bastante coisa, a gente teve que fazer um laudo para que ele conseguisse ter assertividade na compra, né? Então, esse laudo, ele disse que a casa ela poderia continuar a construção, que a gente fazendo alguns ajustes ali estruturais, nós conseguimos manter a construção e o cliente comprou a casa, comprou o terreno e a gente está fazendo agora a reforma para que ela realmente vire uma mansão e deixe de ser abandonada, né? Então, você quando compra alguma coisa que já está construída, é legal fazer essa assessoria para você ter esse laudo, para você ter a certeza de que aquilo está bem construído, de que vai permanecer por muito tempo, né? Então, pessoal, até para finalizar esse episódio especial, né, nós gostaríamos de agradecer nossos parceiros, né, todas as pessoas que confiam na Savoia. São praticamente 17 anos de mercado, né? São 17 anos atuando no direito imobiliário, em projetos arquitetônicos, na questão de viabilidade construtiva, e muita gente está envolvida nesses projetos, né? E muitas pessoas estão envolvidas, são muitos funcionários dentro da Savoia. Não é, Brenda? Importante esse ponto da gente agradecer, né? Muito obrigada aos nossos colaboradores, às pessoas que estão conosco, que confiam no nosso trabalho. Se você gostaria de ser um cliente Savoia, entre em contato e acesse o nosso Instagram, @SavoiaAssessoria, e também o nosso podcast, não deixe de acompanhar. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até logo. Até semana que vem.